Olá, bem-vindos a mais uma sessão do grupo de estudo da Emergência das Sociedades de Comuns. Vamos começar a nossa leitura a partir da página 73, para quem tiver o livro à mão, e o ponto é a tecnologia, e será por aí que nós vamos começar. Portanto, na última sessão, hum, percorremos os pontos das relações e da cocriação, aqui em conjunto com a Sara, e E hoje vamos iniciar aqui pela parte da tecnologia. Não sei se, entretanto, se juntará mais pessoas ou não aqui à nossa sessão, mas ela ficará aberta para quem se quiser juntar. E, e desde já agradeço às pessoas que têm estado a ver as sessões em offline e também às que têm vindo cá online, presencial. Hum, Se gostavam de estar presencial e não está a funcionar o horário das segundas-feiras, por favor, mandem-me uma mensagem para eventualmente podermos ajustar o horário para algo que vos seja conveniente. De outra forma, eu irei continuar aqui com as segundas-feiras. E façam-me chegar todas as questões e feedbacks que sentirem a partir destas sessões. Tenho todo o gosto em escutar-vos da forma que entenderem se manifestar. Tecnologia. A minha deformação em engenharia informática, nas chamadas ciências do artificial, como apresentado por Herbert Simon, foi um marco na minha vida. Esta aprendizagem proporcionou uma distinção clara entre as ciências naturais, sociais e artificiais. Destacou o papel que cada participante tem na cocriação destes temas, que são desenhados. Presenciei e fui ator de revoluções silenciosas e pacíficas, a universalização da internet, dos telemóveis e do digital. Esta experiência revelou-me as estruturas profundas destas ciências, fundamentadas na investigação-ação, action research, e na investigação design research, e a perspectiva experimental e vivencial da vida, especialmente em aprendizagem e prototipagem. No meu primeiro ciclo de vida, experimentei os sistemas que estavam a ser co-criados e os seus limites. No segundo ciclo, compreendi as estruturas que o sustentavam e os seus desenhos. No terceiro ciclo, comecei a aplicar estas estruturas para aprender e inovar, a experimentar. Neste ciclo, o quarto, pretendo partilhar com os outros, em particular com os jovens, o que tenho aprendido. A tecnologia foi uma ferramenta essencial neste processo. E no primeiro ciclo é aquele que termina quando venho até à Madeira, portanto estou a viver por dentro, por exemplo, no caso português, ao desmantelar das sociedades tradicionais, né? Portanto, do regime do Estado Novo que se vivia então, e ao nascimento do Estado Social e do Estado Democrático que se viveu pós a Revolução de Abril, né? Pós aquele caos. Portanto, no segundo ciclo é o que me vai levar à faculdade e ao estudo, também aos trabalhos de licenciatura, mestrado, por aí fora, e portanto é aí que eu começo a entender estas estruturas que estão por trás destas dinâmicas e que me começam a informar das diferentes variáveis. No terceiro ciclo, até o ciclo onde eu começo a aplicar estas coisas todas, onde isto começa a fazer sentido. É também no segundo que vem o doutoramento, portanto, que foi uma peça importante, em particular na parte inerente à organização, ao desenho organizacional e todo esse universo. No terceiro ciclo é um grande ciclo de prototipagem, com o João Sem Medo, com os laboratórios sociais, portanto, tudo aquilo que se inicia. E, portanto, neste ciclo é um ciclo de consolidação. Aliás, este livro já vem para mim nesta lógica de consolidar toda esta aprendizagem destes vários ciclos e colocar disponível para outros. Aqui a tecnologia, ela aparece com duas perspectivas, para mim. Aparece com a perspectiva da tecnologia para si, enquanto artefacto cultural que vai fazer um enacting, que vai fazer uma cocriação do contexto social,
Portanto, aquilo que o Bruno Latour, um sociólogo francês, fala do social materiality, não é? Portanto, esta ideia das redes, de uma rede social que tem elementos como a Constituição, como as pessoas, como a vida, as árvores, os lugares e a tecnologia, portanto uma rede sociomaterial. Portanto, aparece neste contexto e aparece também numa dimensão de compreensão das ciências do artificial e como se desenha. Por exemplo, as ciências da organização são uma ciência do artificial. Então, é através da tecnologia que eu começo a descodificar os mecanismos de desenho destas ciências do artificiais e, portanto, ela tem esta segunda dimensão para mim, né? Ainda pode ser uma terceira, que é muito importante para efeitos de comunicação e compreensão humana, que é a metáfora, a tecnologia enquanto metáfora, por exemplo, a internet enquanto metáfora da organização social ou enquanto metáfora do funcionamento do cérebro. Enfim, há uma quantidade de utilizações da ideia da tecnologia como metáfora que podem ser muito interessantes e que eu tornei visível ou torno visível em algumas das dimensões do livro. Por exemplo, nós falamos do mapa dos 4 sistemas operativos das sociedades. Portanto, esta é uma metáfora direta que vem da tecnologia. Neste caso, sistemas distribuídos. A tecnologia permite-me romper com o paradigma hierárquico e adotar modelos distribuídos. O corpo humano, com os seus múltiplos cérebros e sistemas interligados, inspirou-me a compreender os sistemas tecnológicos semelhantes. Vi nascer o primeiro sistema artificial, a internet, com o mesmo número de conexões que o cérebro humano, hoje já superado, possibilitando a emergência da inteligência artificial. O mundo de jogos como o open source e o crowdsourcing trouxeram modelos de colaboração que mudaram o mundo, potenciando a inteligência coletiva numa escala surpreendente. Fui co-criador dos sistemas da Web 2.0 e deparei-me com os desafios emergentes descritos pela Zuboff no Surveillance Capitalism. Portanto, é um livro de 2019, é um livro assim chave para mim e para o entendimento da, da, da epistemologia e das consequências da, da tecnologia e do mundo tecnológico, não é? Não é em particular, neste caso, aplicado à internet e ao que daí resultou. Capitalismo de vigilância, assim que traduzia este surveillance capitalismo. O capitalismo de vigilância representa uma nova forma de exploração económica, baseada na recolha massiva e na manipulação de dados pessoais, muitas vezes sem consentimento explícito. Este modelo dá origem às empresas-nação, como a Google, a Facebook, a Microsoft e a Apple, que dominam mercados, influenciam comportamentos, moldam opiniões e, em casos extremos, comprometem os sistemas democráticos. Exemplo do caso da Cambridge Analytica, podem ver até no documentário com o mesmo nome. Os impactos principais são a privatização da vida pessoal, aspectos íntimos da vida tornam-se mercadorias, como dados sendo recolhidos, analisados e vendidos sem controle ou transparência. As desigualdades de poder, as grandes organizações têm um poder desproporcional, manipulando comportamentos e até interferindo em eleições, como nas campanhas do Donald Trump, a primeira eleição e a saída do Brexit. A ameaça à democracia, a manipulação de dados compromete a autonomia individual e mina processos democráticos, criando uma crise de confiança nas instituições. Ativismo. Face a estas dinâmicas, torna-se urgente regular e resistir ao capitalismo de vigilância. São necessárias regulamentações governamentais para garantir maior transparência e proteger a privacidade, consciencialização pública para informar as pessoas sobre os perigos do modelo atual e fomentar escolhas mais conscientes, e soluções éticas para apoiar movimentos como o open source, os comuns criativos e as tecnologias éticas que promovem colaboração e preservação de direitos. As ONGs que emergem nesta área são outros dos exemplos, como a Wikipédia. Pessoalmente, desvinculando das redes sociais convencionais e apoio plataformas alternativas como o Signal, que priorizam a privacidade e os valores éticos. Acredito na Web 3.0, no peer-to-peer, no blockchain, como ferramentas que podem criar um novo paradigma tecnológico e superar a caminhada na direção das sociedades regenerativas, como são os casos das DAO, das organizações distribuídas, organizadas e distribuídas,
das Distributed and Autonomous Organizations, portanto, as organizações autónomas e distribuídas. Há a experimentação das formas organizacionais e a questão da tecnologia como plataforma universal não está resolvida. Como se torna a Google ou a Wikipedia local a cada lugar? Esta é uma pergunta dos tempos modernos, não é? Portanto, a Google é uma empresa-nação, portanto, é maior do que muitos Estados-nação, é global. E, portanto, neste fenómeno do desenvolvimento regenerativo e da localização, como é que se, como é, qual é a fórmula organizacional e como é que a tecnologia, enquanto plataforma universal, pode ser localizada e pode ser colocada ao escrutínio das populações em cada local, em cada contexto? Esta é uma pergunta que não está resolvida e que estamos ainda longe. Por exemplo, no caso da Wikipedia, eles já experimentaram com algumas formas de organização. E, portanto, como é algo que vai estar aqui em cima da mesa nos próximos anos, nas próximas décadas. Consciência na tecnologia. A transformação requer uma mudança profunda de consciência, tanto individual quanto coletiva. Precisamos alinhar o nível de consciência com o qual usamos as tecnologias ao nível de consciência que as criou. Isso exige, a coevolução entre a natureza e a cultura, e dois, um redesenho em todos os quadrantes para integrar tecnologia, ética e sustentabilidade. Eu aqui estou a usar particularmente a informação da teoria integral, porque fala dos níveis de consciência, e nós vamos ver isso nos tomos 12, e portanto o que está a acontecer neste momento é que o nível de consciência que cria uma determinada tecnologia, depois no uso tem todos os outros níveis a usá-la, é estar a usar. Por exemplo, a internet é uma tecnologia criada com um nível de consciência pós-modernista e integral, e ela depois é utilizada por todos os outros níveis de consciência, como foi o caso da Al-Qaeda, que usou para coordenar operações terroristas. Isso é um exemplo, neste caso, de utilização da internet por um nível de consciência que ficou conhecido na Spiral Dynamics como o vermelho, portanto, o nível onde a Al-Qaeda estaria a operar. Portanto, todos os outros níveis vão usá-la e cada um vai usá-la para contextos diferentes. Então, este é um dos temas, este alinhamento entre o nível de consciência com que ela é criada e o nível de consciência com que ela é usada. Por exemplo, nós estamos a ver isso na, no- na- com a inteligência artificial. Ela é uma criação integral e pós-integral, com esse nível de consciência, vai ser usado por toda a gente. Portanto, é determinante vir para cá éticas, e há, felizmente, já algumas iniciativas neste contexto da ética no uso da inteligência artificial, e que é urgente e muito importante. E quando digo um redesenho em todos os quadrantes, estou a falar dos quadrantes anti-integral, portanto, quer ao nível individual, quer ao coletivo, e quer na perspectiva exterior e interior. Tudo isto merece desenho, não vai funcionar só apenas numa das dimensões. Nós temos que criar cultura, temos que criar, trabalhar a sombra, ir à intencionalidade das coisas, à verdadeira intenção que está nas coisas. Eu penso que muito da utilização que nós estamos a ver no contexto da inteligência artificial é da natureza manipulatória, portanto, trazer, claro, estas intenções para cima da mesa, e não estão automaticamente ao serviço do desenvolvimento e da evolução humana e social. A tecnologia é um espelho do nosso potencial criativo e dos desafios éticos que enfrentamos como sociedade. O capitalismo de vigilância alerta-nos para o risco de nos tornarmos objetos de controle, e também nos convida a repensar o nosso papel como co-criadores de sistemas éticos de comuns. Precisamos de ferramentas que preservem a nossa privacidade e autonomia, enquanto fomentam a colaboração e criam impacto. Um dos pioneiros e que me tem inspirado nesta área é o Tristan Harris, fundador do Center for Human Technology. Os documentários The Great Hack, sobre o Cambridge Analytica, e The Social Dilemma são fundamentais para entender os impactos do capitalismo de vigilância, as práticas de manipulação digital e a influência das grandes plataformas tecnológicas na sociedade. O AI Dilema, apresentado por Tristan Harris e por Wasson Raskin, é também uma excelente reflexão sobre a inteligência artificial.
Portanto, para mim, este tópico da tecnologia foi determinante do meu caminho desde o secundário, não é? Quando iniciei os estudos na informática e depois a continuidade para a universidade, o exercício de como empreendedor no mundo digital. Portanto, todo este caminho culmina neste questionamento e nesta percepção da tecnologia a ser usada naquelas três camadas que, que identifiquei. Olá, Tiago, és tu? És tu que chegaste aqui à gravação, à sessão, Tiago? Olha, se puderes, liga aí a tua câmara e vem dizer um olá. Eu vou continuar a ler. Também estávamos aqui no ponto da tecnologia e vou passar agora para o empreendedor evolucionar. Empreendedor evolucionário. No mundo do João Sem Medo, lançamos a ideia do empreendedor evolucionário. No mundo jogo do João Sem Medo, lançamos a ideia do empreendedor evolucionário. Pessoa que segue o impulso evolucionário, tanto no desenvolvimento humano, interior, quanto na transformação do mundo ao seu redor, exterior. Este empreendedor está em constante experimentação e transformação, movendo-se de um estado líquido para o outro. Qual era a forma que utilizávamos aqui? Atualizada para o presente, a forma integra três pilares fundamentais: desenvolvimento humano, o trabalho continuado na expansão da consciência. Trata-se de ser a melhor versão de si próprio diariamente, abraçando o conhecimento oblíquo, portanto, níveis e estados de consciência, e reconhecendo-se integral e completo nos cinco corpos. Ferramentas como o Possibility Manual e o ISTA têm sido fundamentais para mim neste caminho. Liderança de comuns, cocriação, o exercício da cocriação em comunidade baseada na soberania pessoal e no serviço ao bem comum, envolve uma ética relacional e participativa com práticas de governança dialógica e colaborativa. A teoria U, Possibility Management, tem sustentado esta liderança em mim. E o construtor de mundos de jogos regenerativos, a criação de sistemas alinhados com Gaia, que transcendem a noção de propriedade, seja da terra ou das organizações. Estes mundos de jogos regenerativos têm como base o desenvolvimento regenerativo e o effectuation, os recursos disponíveis não materiais para criar valor, promovendo práticas regenerativas em comunidades e organizações de comuns. O effectuation, a teoria do effectuation é uma teoria de empreendedorismo de Sara Sarasvati e que está muito em linha com esta ideia dos mundos jogos que vem do Possibility Management e que vamos desenvolver um pouco mais no tomo 2. A minha evolução como construtor de mundos jogos, como empreendedor evolucionário, pode ser analisada usando os níveis de consciência da teoria integral. Racionalista, laranja, sociedades de mercado, Safira, entre 1997 e 2004. A Safira foi pioneira na integração de sistemas no contexto da internet, criando soluções inovadoras, como plataformas de home banking e intranets corporativas. Operando como uma boutique de excelência técnica, a empresa adotava uma cultura exigente e participativa, típica do racionalismo, mas com toques de empoderamento pessoal. Influências aqui: a formação universitária e o estilo académico de Silicon Valley conectaram-me a este nível. O mestrado, com a orientação do Pedro Mendes, abria as portas para explorar elementos pós-modernistas. Pós-modernista, verde, sociedades de impacto, Darwin, entre 2005 e 2011. A Darwin foi um laboratório de auto-organização e desenvolvimento humano. Com uma equipa central de coaching e cultura de diálogo, operava em rede, com permeabilidade entre o interno e o externo. Dessa estrutura emergiram cerca de 10 mundos jogos, formando um ecossistema colaborativo, o Darwin Ecosystem. Influências: a saída traumática da Safira e os estudos de doutoramento, sob a orientação de José Tribolé e Rodrigo Magalhães, abriram um caminho para o integral. A teoria integral tornou-se o meu mapa neste período, guiando a transição entre níveis. Quero sublinhar que a Darwin era uma empresa de sistemas de informação, portanto, que trabalhava organização e informação. Integral, amarelo, sociedades regenerativas, João Sem Medo, entre 2011 e 2019. A João Sem Medo foi um protótipo integral, focado no bem comum
e a empoderar pessoas a empreender a partir do coração. Funcionava como uma economia de comuns, baseada na dádiva e no valor não material, e suportava as pessoas a construir os seus mundos-jogos. Com o tempo, começou a integrar elementos de turquesa. Práticas. Experimentei metodologias como a Theory U, Possibility Management, a Sociocracia 3.0, o Dragon Dreaming, entre outras. O Recreio do Empreendedor Evolucionário foi um programa de aprendizagem experimental e de experimentação em equipa e entre pares, voltado para o futuro que deseja emergir, desenvolver construtores de mundo de jogos. O Recreio de Liderança de Comuns foi focado na capacidade de segurar espaço para a emergência do novo, promovendo colaboração e práticas dialógicas, a liderança dos comuns. Esses espaços foram cruciais para integrar o desenvolvimento humano, a liderança de comuns e a construção de mundos de jogos regenerativos em contextos reais, bem como socializar pessoas nestes temas e modelos. Integral Maduro, Turquesa, Sociedades de Comuns, Innovations for the Future, onde começou em 2019 para cá. O Innovations for the Future é a primeira tentativa de co-criar um mundo de jogo holístico. A João Sem Medo e a Homeostase Organização de Comuns foram os primeiros experimentos da Organização de Comuns. A Fundação Terra Agora e o Centro Ecológico Alcaforado são os exemplos mais recentes. Se a Organização de Comuns trabalha o tema da propriedade das organizações, Organizational Stewardship, a Fundação Terra Agora trabalha também o tema da propriedade da terra, o Land Stewardship. Neste contexto, promove-se a ideia de guardiões em vez de proprietários, quer das organizações, quer da terra. E é aqui que se começa a abrir a porta de todo o universo de comuns. No mundo centro ecológico alcanforado, no mundo jogo centro ecológico alcanforado, experimentamos com os dois construtos. O propósito é iniciar jovens à idade adulta e às sociedades regenerativas. Neste mundo jogo, o alcanforado, quer o Organizational Stewardship, quer o Land Stewardship faziam parte do desenho deste mundo jogo. E experimentar modelos aqui. Síntese. A jornada de evolução nos níveis de consciência, de laranja a turquesa, moldou a minha forma de empreender e a minha visão sobre o que é possível criar em sociedade. A cocriação, a regeneração e a liderança de comuns são o alicerce de um futuro que transcende os paradigmas atuais e propõe uma transformação profunda no modo como nos relacionamos com o planeta, com os outros e connosco mesmos, promovendo o bem-estar individual, o bem-estar coletivo, o bem-estar da vida e da terra. Como sublinhei noutra das sessões, cada uma das sociedades, cada um dos sistemas operativos prioritizava um destes bem-estares, não é? Por exemplo, o tradicional era o bem-estar comum, o racional, o bem-estar individual sobre o coletivo, mas o bem-estar individual e o pós-modernista, o bem-estar da vida e da terra, é o que traz de novo. Portanto, o grande desafio do integral e, portanto, das sociedades pós-modernistas, integral e pós-integral, é o casar desta fórmula. Portanto, é ao mesmo tempo lidar com o bem-estar individual, com o bem-estar coletivo e com o bem-estar da vida e da terra. Portanto, este estar presente neste desenho. E, portanto, este ponto, este ponto para mim foi determinante enquanto empreendedor evolucionário. E perspectivar-me dentro da própria fórmula. É que da própria fórmula uh, de evolução e da estrutura de evolução de consciência. Portanto, como é que a minha ação e o meu desenvolvimento interior foram um enacting em conjunto. Não é? Portanto, à medida que desenvolvi a minha consciência, desenvolvi a minha ação no mundo e as formas de organização que estavam associadas. Ecoaldeias. A camada territorial do meu sonho, que está no anexo 1C, tem sido, e que também podem encontrar no meu website, tem sido alvo de diversas experimentações ao longo do tempo. Estas experiências foram estruturadas como mundo-jogos, cada uma com um objetivo específico, um contexto distinto e aprendizagens valiosas. Mundo-jogos que eu experimentei deste contexto. O Urban Forest, o Ecobairro da Bela Flor, na versão 1, a Quinta do Tenchi, a Universidade dos Valores, o Pinho do Agora, a Ecoaldeia PM mais RD e o Ecobairro da Bela Flor, portanto a segunda versão na Bela Flor.
A estrutura que vou seguir aqui, vou seguir uma mesma estrutura para todos eles, da descrição dos mundos de jogos. Cada mundo de jogo é documentado de forma comparativa com a seguinte estrutura: nome do mundo de jogo, data de experimentação, objetivo principal, contexto, equipa, ferramentas e metodologias, resultados, aprendizagens e a minha sombra, isto tudo de forma sintética. Urban Forest. A data de experimentação foi entre 2018 e 2019. O objetivo principal é experimentar novas formas de vida urbana com foco na conexão humana e na natureza. Contexto: bairros de Lisboa próximos do Parque Monsanto. Buscava alternativas à vida urbana tradicional. Portanto, uma busca de uma procura. A equipa: o Paulo de Carvalho, o Cláudio, eu, portanto, o Marco da Abreu, a Roberta Treno e a Teresa Almeida. As ferramentas e metodologias Council, Teoria U, jornadas de percepção e aprendizagem, portanto, as Learning and Sensing Journeys. Resultados: visão inspiradora, mas desafios relacionados ao financiamento e à escala em viabilizar um avanço. Aprendizagens, co-criação é essencial, alinhamento de expectativas e ritmos da equipa é crucial. Nós éramos diferentes, com ritmos diferentes, portanto, isso tornou-se um tema. A minha sombra aqui foi a falta de recursos para compromissos de longo prazo. Ecobairro da Bela Flor, a primeira versão. Aconteceu a experimentação em 2019. O objetivo principal: criar um ecobairro de rendas controladas com foco na sustentabilidade. Contexto: reutilização de imóveis devolutos no bairro da Bela Flor. Equipa: o Gonçalo, a Ana, o Marco, a Cristina, o Gil Penha Lopes e a Maria Nolasco. Ferramentas e metodologias Council e protótipos com a associação boa. Resultados: falta de consenso e de capital impediu o progresso. Aprendizagens, necessidade de visão compartilhada e planeamento financeiro sólido, e a minha sombra, a discordância com o modelo proposto e a falta de capital. Portanto, claramente um tema que esteve aqui presente nesta experimentação foi nós não estávamos todos ao círculo, não estávamos no mesmo círculo, portanto havia velocidades diferentes. Por exemplo, era mais comum o Gonçalo, eu e o Gil se nos juntarmos, e a Maria, e depois a Ana e a Cristina estavam um pouco fora. Então isto um primeiro tema. E um segundo tema, nós não, quando constituímos a equipa não alinhamos, portanto, de visão. Fomos muito em torno da ideia do ecobairro e do que em particular o Gonçalo e a Maria já tinham presentes, e não fizemos um trabalho de criação de visão conjunta. Isso depois tornou-se um tópico mais à frente que quebrou a energia do projeto e que o fez terminar. Uma das coisas que o fez terminar. Quinta Tenchi. Data de experimentação entre junho a dezembro de 2020. Objetivo principal: criar um centro de retiros ecológicos com práticas de embodiment e permacultura. Contexto: propriedade rural urbana em Sintra. Equipa: Rita, Paul, Anne-Sophie, Marca, Catarina e Francesca. Ferramentas e metodologias Mindfulness, Theory U, Way of Counsel, Permacultura. Resultados: avanços em práticas ecológicas, mas desafios com a propriedade da terra e o modelo de governança. Nós aplicamos aqui a governança que vem sobretudo da sociocracia, da teoria U, e foi muito interessante os resultados, mas não haver um acordo sobre como é que íamos lidar com a propriedade e ela está detida num casal foi de facto um dos temas-chave. Então, o modelo de governança claro e o plano financeiro sólido foram cruciais aqui para este projeto poder avançar. A minha de sombra foi a dificuldade em avançar sem clareza sobre a propriedade, e portanto isto fez-me recuar. Um, não ter trazido este claro no início foi de facto um tema que torna a sombra potencial. A Universidade dos Valores, data de experimentação entre outubro de 2020 e setembro de 2021. Objetivo: cultivar valores universais em um espaço integrando coworking, co-living e agroecologia. Contexto: espaço rural urbano em Mafra. Lourenço, a Eva, Marco, o Rubenai e a Kedja foram as pessoas que co-criaram este. Metodologias Council e Agricultura Sintrópica. Resultados: desafios com o consenso e falta de investimento. Houve muita. Falhamos aqui no alinhar das perspectivas da equipa e das diferentes pessoas na equipa e como é que cada um. Portanto, houve pouco trabalho de criação da equipa e de visão, diria assim, desta maneira. E, e a sombra foi as incertezas sobre a influência que a Fundação Universidade de Valores
que era responsável pelo imóvel, podia ter aqui. Portanto, acabamos por não desenhar ou não conseguir desenhar este em conjunto um modelo que pudesse de facto transmitir confiança a todas as partes para evoluirmos em conjunto. Destes projetos em que eu estive envolvido, aquele que eu penso que teria mais potencial de avançar seria a Universidade dos Valores e o Tenchi, e é com tristeza que não funcionou, que eles não funcionaram. Pinha do Agora, data de experimentação maio a dezembro de 2022. O objetivo é criar uma ecoaldeia baseada em Possibility Management de desenvolvimento regenerativo. Isto seria uma ecoaldeia de base, portanto, de raiz. Contexto, regiões próximas a Lisboa, Mafra, Sintra, Rábida, por aí, portanto, mais ou menos a 1 hora de distância de Lisboa. Equipa Patrícia Bastos, Gil Penha Lopes, Marco da Abreu, Joana Cruz, Mateu Tangi. Ferramentas e metodologias Possibility Management de desenvolvimento regenerativo. Resultados, divergências nas agendas inviabilizaram o avanço. Portanto, nós construímos a visão, trabalhamos muitas das coisas que não funcionaram no outro, e aconteceu aqui que havia agendas diferentes. Portanto, alguns de nós estavam com uma agenda de 3 anos ou 4 anos, outros estavam com uma agenda de curto prazo, de meses. Então, essa dificuldade, portanto, ter que encontrar casa, ter que encontrar alternativas, querer estar na ecoaldeia em diferentes ritmos, foi um dos tópicos-chave para desmantelar aqui a equipa. Aprendizagens, alinhamento e compreensão clara das ferramentas são cruciais. O outro foi que nós não dissemos que sim, é a possibilidade de desenvolvimento regenerativo, mas depois não levávamos às últimas consequências e não queríamos aplicar completamente o modelo em si, então isso trouxe sombra. Do meu lado, o modelo de não saber como fazer, o medo de não saber como fazer, esteve presente ao longo deste, foi uma cocriação direta e que se juntava às sombras dos outros, embora aqui já não fosse sombra, a gente já trouxe claramente para cima da mesa o facto de não ter recursos, alinhamos a visão e fizemos muito trabalho aí, portanto, muito daquilo que não funcionou nos outros nós trouxemos para cá e para este contexto. É qual da EPM mais RD, data da experimentação janeiro a outubro de 2023. O objetivo é criar uma ecoaldeia baseada em Possibility Management e desenvolvimento regenerativo. Contexto, proximidades de Lisboa. A equipa era o Marco, o Gil Penha Lopes, a Ana Paula e a Sónia. As ferramentas e metodologias Possibility Management e desenvolvimento regenerativo. Resultados, dificuldades com alinhamento de agendas inviabilizaram o projeto. Aqui voltamos a ter outra vez mesmo tópico com necessidades diferentes ao longo do tempo. Proximidade geográfica e compromisso forte são essenciais, portanto não havia, o compromisso não era igual entre os 4 membros da equipa e alguns de nós não estavam no mesmo território, estávamos em diferentes zonas do país e até fora, e isso dificultou aqui a colaboração. A dificuldade em avançar com compromissos fracos. Quando não foi depois um vínculo de compromisso, tornou-se difícil avançar. Esta segunda interação de construir aqui já era interessante porque as metodologias já foram aquilo que nos moldaram e que puxaram o interesse, mas de facto o não termos os recursos numa fase inicial, recursos monetários para investir, e a nossa dispersão geográfica acabaram por ser aqui um killer deste tópico. Ecobairro da Bela Flor, a segunda versão. Data de experimentação, maio a dezembro de 2013. Objetivo principal, transformar um espaço urbano em um local de vida comunitária sustentável. Contexto, bairro da Bela Flor, com as diversas iniciativas comunitárias e sustentáveis já existentes. A equipa Maria Nolasco, o Marco, o Gonçalo Rocamaro, a Cristina e outros membros da comunidade. Ferramentas e metodologias não ficou definido, não chegamos a definir e a acordar aqui. Resultados, grande potencial, mas falta de articulação e dependência e liderança única foram desafios grandes. Aprendizagens, valor das sinergias existentes e do envolvimento comunitário desde o início, era a chave aqui neste contexto. Minha sombra, relutância em avançar com uma liderança hierárquica. Portanto, que isto esteve presente algo que não foi negociado, a matriz hierárquica para avançar, e eu não estava disponível para isso. Reflexão crítica. As 7 experiências realizadas proporcionaram um conjunto de aprendizagens para a cocriação da ecoaldeias. Abaixo sintetizo os fatores críticos identificados. Visão partilhada, o sucesso dependente de uma visão clara, co-construída, é muito importante este não ser um que traz a visão, mas sim o grupo e que conseguimos partilhar isso, portanto, co-construída e compartilhada por todos os membros. Ferramentas como o Dragon Dreaming podem ajudar neste alinhamento. Governança participativa, modelos colaborativos e circulares de governança são essenciais para motivar a equipa, usar a inteligência coletiva e evitar a dependência de lideranças individuais.
e, portanto, isto ser negociado desde o início como parte da adesão à equipa. Financiamento sólido, a falta de recursos financeiros foi um obstáculo comum. É necessário criar estratégias de financiamento diversificadas e ter um plano financeiro robusto desde o início. Por exemplo, aqui o trabalho que a Colmeia está a fazer é muito importante, bem como o da Habita Regen, só para dar dois exemplos onde eles estão a trabalhar claramente este ponto. Envolvimento da comunidade, construir confiança e envolver a comunidade local desde o início é fundamental para a sustentabilidade do mundo de jogo, quer sustentabilidade económica, quer sustentabilidade no sentido mais lato. Gestão de conflitos, a gestão transparente e construtiva de conflitos ajuda a manter a coesão da equipa. Métodos como a sociocracia podem ser úteis para gerir tensões. Talvez aqui os exemplos onde conseguimos navegar melhor isto tenha sido dentro dos projetos da Ecoaldeia, de PM mais RD. Flexibilidade e resiliência, a capacidade de se adaptar a mudanças e ajustar planos de forma ágil é essencial para lidar com imprevistos e desafios. Propriedade comuns, a transição da propriedade individual para uma gestão partilhada exige clareza, confiança e estruturas legais bem definidas. Portanto, e aqui claramente falhou em quase todos eles, nos diferentes, sim, em todas as iniciativas. Isto foi um tópico e só passou, é da aprendizagem que vem daqui que eu começo a trazer isso, por exemplo, de forma clara nas minhas negociações na entrada de diferentes mundos de jogos, como por exemplo o Alcanforado. Compromisso pessoal. O compromisso dos participantes, especialmente em termos de tempo, recursos e responsabilidade, é essencial para o avanço de projetos de longo prazo. Quando há casais, garantir que os dois estão envolvidos e presentes. Isso foi um killer em vários dos projetos, que havendo casais, não estavam os dois presentes, só estavam um. Depois havia sempre as dependências com aquele que não estava presente. Então, isso é algo a ser negociado e bem negociado. Também aqui as questões do voto, se o casal tem um voto só para os dois, ou se tem dois votos, e se tem dois, como é que isso se faz? Portanto, eu defendo a ideia que o casal só deve ter um. Portanto, enfim, acho que são temas importantes aqui nesta dinâmica. Experimentação e aprendizagem. Aprender com os erros, falhar rapidamente e tornar as diferenças visíveis são partes essenciais do processo de amadurecimento. Promover a experimentação. Treino e capacitação. Realizar formações conjuntas e alinhar as competências dos membros aumenta a capacidade coletiva de realizar montes de jogos. E, em particular, aqui, este vem uma aprendizagem que vem muito das diferentes Game Worlds, mas em particular a Universidade dos Valores, quando nós não tínhamos referências comuns, por exemplo, com a Sintropia, ou com o Council, ou com a Sociocracia, de fazer treinos aí à volta disso teria sido excelente, ou no Possibility Manager Desenvolvimento Regenerativo, também fazermos treinos em conjunto e trabalhar isso. Portanto, para mim foi um dos tópicos base e que estou a trazer para outros mundos de jogos em que me tenho envolvido. A principal aprendizagem é a importância de um amadurecimento pessoal contínuo. Estar aberto, vulnerável e disposto a superar desafios em equipa é determinante para a cocriação eficaz e resiliente. Para mim, este foi um grande tema de aprendizagem. Era como se eu, quando comecei todas estas fórmulas, tivesse incompetente no trabalho em cocriação, em coletivo, em grupo, em equipa. E entre pares, portanto, não hierárquicos. E este processo mostrou muito das minhas insuficiências aí e permitiu-me experimentar muitas outras formas de trabalhar neste contexto. Portanto, colhendo hoje, quer para a mentoria, quer para os mundos de jogos onde eu estou envolvido, claros benefícios pela aprendizagem realizada. Explorador de sociedades regenerativas. A minha trajetória como explorador nas sociedades regenerativas tem sido uma jornada de vivência, experimentação e descoberta. O meu objetivo é visitar, sentir, aprender e co-criar novos mapas e formas de fazer, unindo conhecimento experiencial à teoria. Este caminho integra todas as linhas da minha vida: desenvolvimento humano, paternidade, relações, empreendedorismo evolucionário e experimentação em ecoaldeias. É o ponto em que todas estas dimensões convergem e se conectam. Principais marcos. Os anos na Madeira estabeleceram a minha ligação com a natureza, o lugar e a comunidade, oferecendo um sentido profundo de pertença. Esta conexão inicial evolui para uma vida de experimentação e expansão, movida por um impulso evolucionário e pela capacidade de explorar os limites da cultura, sempre com abertura ao novo. Abaixo destaca alguns marcos desta caminhada. E fiz referência em outros episódios esta capacidade de estar presente ao novo que emerge.
e às possibilidades que estão ali em cima da mesa, como o recente convite do Gabriel para fazer a revisão técnica de um livro, ou o convite do Nuno Morgadinho para fazer lá a facilitação do encontro da comunidade de WordPress em Portugal. Portanto, todas e tantos outros que foram surgindo, a entrada na informática no décimo ano. Portanto, são N os momentos onde a vida traz qualquer coisa que é uma abertura e uma expansão de consciência e estar completamente disponível para isso. Portanto, este é um dos temas que estão claramente aqui envolvidos. Marcos que vou destacar: a cultura de excelência na Safira, entre 97 e 2004, trabalhar no limite do conhecido, explorando o novo e integrando a excelência técnica com o foco nas pessoas. Portanto, era o mundo da internet que se insinuava aqui, completamente novo para cada um de nós e para a comunidade em geral, para a sociedade. Auto-organização na Darwin, 2005-2011, experiência pioneira que antecipou tendências, criando um ecossistema vibrante que atrai pessoas, ideias e projetos. Empoderamento e liderança, apoiar outras pessoas a empreender, criando espaços seguros para desenvolvimento e inovação. Isto eu tive com isto quer no João Semedo, quer na Darwin. Exploração académica, o doutoramento do IST com o Rodrigo Magalhães e o José Tribolé, expandindo a minha consciência e abrindo portas para novas perspectivas. Idem para o mestrado com o Pedro Mendes e Paulo Veríssimo, que teve depois na base, na criação da Safira. Teoria integral e dinâmica da espiral, ferramentas que me ajudaram a dar sentido ao mundo e a integrar diferentes níveis de consciência. Este foi chave no meu processo evolucionário. Criação de laboratórios sociais, o João Semedo e outras plataformas para experimentar modelos de economia baseada em valores não materiais e no bem comum, bem como na cocriação, foram incríveis, todo este potencial de aprendizagem. Práticas transformadoras, introdução à teoria U, à permacultura, à macrobiótica, ao art of hosting, à sociocracia 3, ao Dragon Dream, ao Possibility Man, ao desenvolvimento regenerativo, que estão desenhadas já com esta matriz da transformação e de envolverem a transformação, sendo muitas delas nativas já das sociedades regenerativas ou da sua transição. Meditação e retiros, reconexão com a natureza e práticas contemplativas que aprofundam o meu desenvolvimento e evolução. A expansão da consciência é determinante, é aqui que para mim se dá o grande salto do modernismo para o pós-modernismo e para o integral, é por integrar na minha vida estas práticas, quer ao nível coletivo com o Council, quer ao nível individual com a meditação, o Mindfulness e outras ferramentas. Paternidade, a transformação pessoal catalisada pelo nascimento dos meus filhos, trazendo à tona a necessidade de um novo modelo de relacionamento e responsabilidade. A sexualidade como força vital, a integração de práticas como o ISTA para explorar a sexualidade como um impulso transformador e de gerir a minha força de vida, foi um marco importantíssimo. Ecoaldeias e organizações de comuns, a experimentação em projetos que desafiam modelos de propriedade e hierarquia, promovendo a economia da dádiva e a regeneração. A Fundação Terra Agora, um modelo de propriedade comuns que integra a terra e organizações propondo um futuro sustentável. E um centro ecológico alcanforado, um espaço dedicado à iniciação de jovens à experimentação e à experimentação das sociedades regenerativas com as componentes de guardiões da terra e de organizações. Portanto, é no Centro Ecológico Alcanforado o primeiro mundo de jogo onde todas estas linhas se convergem e eu tenho a oportunidade de experimentar algumas destas dinâmicas. Mundo de Jogos. Ao longo dos anos, colaborei e cofundei diversos mundos de jogos que exploraram os limites da cultura atual e experimentaram alternativas regenerativas. Destaco abaixo alguns desses projetos. Projetos cofundados: o Centro Ecológico Alcanforado, um mundo de jogo focado na iniciação de jovens à idade adulta e às sociedades regenerativas em parceria com a Julie, com uma forte componente ecológica, educacional e artística. Innovations for the Future, um mundo de jogo para conectar criadores que experimentam nos limites da cultura atual, promovendo a aprendizagem e a colaboração. E a Fundação Terra Agora, um modelo de propriedade perpétua da terra que elimina o ciclo de especulação imobiliária focado na regeneração para as próximas gerações. Colaborações na Terra Livre, um projeto que reimagina a propriedade propondo novos modelos baseados na economia de comuns. A Rebundance, programas de liderança criativa e sustentabilidade promovem a transformação individual e organizacional. O Eternal Forest, a criação de santuários de floresta como reservas de biodiversidade e legado cultural. E a Vila Escola Sustentável, um modelo educacional alternativo e urbano voltado para o desenvolvimento integral de crianças e jovens. Projetos que encerraram, que não foram para a frente. O diálogo, promoção de liderança dialógica para fomentar a inteligência coletiva em grupos e organizações.
O The Life Wizarding in Nest, integração, desenvolvimento humano em mundo de jogos como escolas, universidades, hospitais, centros de saúde, prisões, Estado, ONGs, religiões, entre outros. The Stretch, promoção de organizações integrais como modelo para a transformação organizacional. E o PM mais RD, pesquisa e ação transformadora, unindo Possibility Management e desenvolvimento regenerativo. Principais aprendizagens de toda esta. Cada projeto trouxe aprendizagens valiosas que se traduziram nas seguintes questões fundamentais. Valores. O que é que cada pessoa valoriza? Propósito. O que fazemos, o que queremos fazer e como. Compromisso. Qual a natureza da dedicação de cada membro? Propriedade e poder. Quem detém o poder e como é que ele está distribuído? Organização. Como decidimos, agimos e resolvemos conflitos. Responsabilidade. Como equilibramos responsabilidade individual e coletiva. Relação com Gaia. Como cada projeto se conecta com a Terra. Financiamento. De onde vem o dinheiro e quais as condições deste dinheiro. Limites. Quais são os limites individuais e coletivos no mundo do jogo? Estas reflexões têm sido o alicerce para cavitar a minha cultura e projetar novos mundos de jogos. No anexo B apresento como estas aprendizagens moldam a minha prática atual. No anexo 1A, detalho o sonho que orienta a minha caminhada. Cavitar é aquele fenómeno que acontece na física quando a gente deita, por exemplo, uma água com gás e se forma as bolinhas e sobem a partir de baixo para cima, não é? Portanto, não existia ali nada e de repente aparece a bolha. É cavitada a bolha. Então, cavitar uma cultura é isso, a partir de mim próprio, do nada, eu cavitar a cultura onde quero existir e da minha organização e da minha local e do meu sítio e ir por aí fora e convidando os outros a entrar dentro daquela bolha e em conjunto podermos avançar. Então é esse o significado da palavra cavitar. Portanto, eu vou terminar aqui a leitura. Portanto, o próximo ponto é o proponente das sociedades e organizações de comuns. Portanto, na página 90, é para aí que vamos. E este é o último ponto da, é o último ponto do tomo 1, é o ponto que encerra o tomo 1, portanto eu vou começar a leitura na próxima sessão. A partir daqui, e hoje terminamos a sessão por aqui. Portanto, a sessão hoje foca mais nestes elementos, portanto, a perspectiva permite-me olhar para a síntese que eu faço da tecnologia e como a vejo hoje nos diferentes lugares que ela ocupou ao longo da minha evolução, e depois aparecer a dimensão inerente às ecoaldeias, que foi algo que dediquei em particular a partir de 2018 e com o meu sonho, que dediquei atenção e energia, o que aprendi com elas, e continuo a querer mudar num ecobairro, ecoaldeia, portanto, ter essa matriz, esse continua bem presente hoje no meu dia. Não estou a pôr energia ao presente, mas ele está cá, o quadro intencional. E depois no proponente, portanto, eu aparecer como quem, como explorador das sociedades regenerativas e que consolida todo este caminho que tem estado a fazer e quais são os principais marcos nessa caminhada, nessa exploradora e como esses marcos me moldaram, foram moldando a minha percepção e a minha exploração deste tema, destas estruturas memétricas. Portanto, falaremos então na próxima de, de, de eu como proponente das sociedades e organizações de comuns e o que é que está aqui em cima da mesa. O Tiago, penso que foi o Tiago que tentou entrar, mas ele caiu, provavelmente não estava com condições de internet adequadas. E Tiago, se for o caso, gostava também de ouvir aqui a tua voz, que possas trazer aqui como é que foi esta sessão para ti. E a pergunta que deixo em cima da mesa é essa: como é que vocês, como é que na vossa vida vocês foram vendo este tema da tecnologia, como é que ela evolui na vossa vida, se há em vós esta intenção, este desejo de viverem em ecoaldeias ou ecobairros e como é que isso está a manifestar, como é que vocês estão a manifestar e como é que têm estado a viver esta transição entre a cultura moderna,
baseada numa sociedade de mercado e de impacto, com a emergência do impacto, com as sociedades regenerativas. Do que é que está acontecendo na vossa vida que está nesta direção? Tenho amigos, por exemplo, que estão a sair da cidade para o campo, comprando propriedades, integrantes em determinadas zonas onde estão a acontecer onde este movimento está vivo. Outros que estão a mudar a sua alimentação, outros que estão a mudar a sua forma a sua mobilidade e a forma como se mexem nos diferentes territórios, enfim, como é que está a acontecer isso em vocês? Como é que isso está a passar? Se quiserem me fazer chegar essas partilhas, podem pôr nos comentários, na gravação, ou mandar-me por um dos canais, e-mail, SMS ou no Signo. Portanto, são muito bem-vindas esses comentários. E até já.